Fala pessoal, beleza? Bora para mais um racional. Hoje efetuei apenas uma operação, foi uma venda exatamente nesse ponto aqui. Esse aqui é o gráfico de 2 minutos, tá pessoal? Se a gente colocar nos 5 minutos aqui, para ficar melhor para ver, e dar esse zoom out, vocês vão observar que essa região que eu deixei marcada em azul, uma região que aqui no dia 12 serviu como suporte, que no dia de ontem também, e no dia de hoje o mercado abriu também nessa mesma região. Então voltando aqui para 2 minutos, no começo do dia que o mercado abriu nessa região, deu essa pernada aqui de alta, voltou para as médias, tentou dar uma continuidade, mas acabou falhando, e voltando para essa mesma região em azul. Quando chegou aqui, ele fez um pullback pré-rompimento, ancorou na média de 9 aqui, rompeu essa região, voltou fazendo um pullback pós-rompimento, ancorando na média de 9, a 9 passando já nessa região em azul, e saindo com candle de venda aqui. Então efetuei a venda nessa região aqui, ó, e deixei o stop acima desse topo aqui, com stop bem barato, tá pessoal, de 115, 120 pontos, tá? Então a venda foi exatamente aqui. Aqui foi uma primeira parcial, depois aqui eu bati uma segunda parcial, e aqui eu levei, né, o alvo final. Se a gente dá um zoom out, pessoal, vocês vão observar que quando no dia de hoje o mercado rompeu essa região em azul, deixei marcado, vocês vão ver que ele ativou vários espelhamentos, né? Então, do dia de hoje ativou esse espelhamento, do dia de ontem também a gente pode trabalhar com alvos desse espelhamento, desse aqui, e com espelhamentos maiores, por exemplo, pegando desse fundo e espelhando esse movimento, e também esse espelhamento um pouco mais macro, né? Pegando desse outro fundo aqui. Todos esses espelhamentos foram rompidos no dia de hoje, né? Então, por que eu saí aqui? Na verdade, por que eu bati uma parcial exatamente nesse ponto aqui? Eu não quis inicialmente trabalhar com esse espelhamento aqui do dia. Eu preferi trabalhar com esse espelhamento aqui do dia de ontem, tá? Então, se a gente pega a Fibo desse topo aqui para esse fundo e traça aqui o primeiro alvo, vocês vão observar que estava exatamente nessa região aqui. Então, eu bati uma parcial pequena, mas meu preço médio subiu, e aí minha proteção continuou aqui, onde estava inicialmente, né? Só que aí eu não tinha mais risco nessa operação. Se voltasse, eu ainda sairia no gain. Então, minha primeira parcial foi exatamente nesse ponto. Minha segunda parcial foi aqui, porque se a gente traça uma retração, eu vou colocar no 15 minutos para ficar melhor, para vocês visualizarem. Se a gente traça uma retração desse topo aqui, que o mercado deixou no dia 12, para esse fundo aqui do dia 11, que foi onde o mercado abriu e deu início a essa pernada inteira de alta, né? Mais de 5 mil pontos. E aí, voltando para 2 minutos, vocês vão ver que nesse ponto aqui, nesse ponto aqui era exatamente os 50%. Então, quando o mercado ativou, né, esse espelhamento, rompendo essa região, como ele afastou das médias menores, isso aqui é o 2 minutos, né, pessoal? Mas se a gente coloca aqui nos 5 minutos, olha como ele chegou nessa região afastado da 9, da 20, né? Então, bati uma segunda parcial aqui nesse ponto. E aí, levei o restante para essa região aqui, tá? Porque se a gente procura, né, confluências de todos esses espelhamentos aqui, vocês vão observar que, por exemplo, se a gente traça, vou traçar primeiro esses dois espelhamentos maiores aqui, ó. Então, desse fundo aqui e desse fundo aqui um pouco menor. Então, se a gente pega aqui e traça, vamos traçar primeiro esse espelhamento mais macro. Estou para esse fundo aqui. Opa, deixa eu tirar o magnetismo. Para esse fundo aqui. E fiz aqui o primeiro alvo. Vocês vão observar que dava exatamente para essa região aqui, né? Que o mercado foi buscar cravado, né, no dia de hoje. Foi a mínima do dia de hoje, o mercado já voltou e devolveu praticamente todo o movimento, né? Então já deixei marcada essa linha verde aqui. Se a gente traçar esses outros espelhamentos, né, desse topo aqui, por exemplo, para esse fundo, né, espelha esse movimento, vocês vão ver que dava alvo nessa região, então vou marcar aqui com uma linha amarela. Tá? E agora a gente pode traçar também, nem é necessário, né, porque ali já gerava uma ótima região de confluência de alvos, mas a gente pode traçar também, por exemplo, terceiro alvo desse espelhamento menor e terceiro alvo desse outro espelhamento aqui também. Então, se a gente pega desse topinho aqui para esse fundo
e espelha aqui, ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Dava também para essa região aqui. Se a gente traça agora esse outro espelhamento, também vocês vão ver que dava para a mesma região. Então, terceiro alvo. Dava para essa mesma região aqui. Então, eu deixei marcado, pessoal, esse retângulo, né? Para não deixar um monte de linha marcada, eu deixei esse retângulo marcado aqui. Fora isso, pessoal, aqui já formou uma região, né, de vários espelhamentos, né? Espelhamentos diferentes, mas confluindo para uma mesma região. Fora isso, se a gente coloca aqui no 15 minutos, e coloca todas as médias aqui, essa região era uma região que tinha uma média de 200 no 15 minutos, que nos 60 minutos seria a média de 50, né? Também nessa região. E então era uma região extremamente importante para quem estava vendido e também para quem estava comprado, né? Porque quem estava vendido é extremamente importante realizar nesse ponto aqui, né? Nessa região. Ainda mais porque o mercado entrou fluxo e chegou esticado nessa região. E para quem queria comprar, né, apostando aí numa reversão ou numa correção um pouco maior, aqui também era uma região de bastante interesse. Então, pessoal, efetuei a venda aqui, tá? Bati essas duas parciais aí no meio do caminho, mas finalizei o trade aqui nessa região, dando aí mais de 1000 pontos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, foi a única operação do dia de hoje. E tamo junto, valeu!